Nihao, tudo bom? Então, como praticante de Kung Fu, é importante você ter uma noção ao menos da história dessa arte milenar. Então, o primeiro ponto é você saber que ela é uma arte muito antiga, né? Ela remonta a milhares de anos antes de Cristo. Por quê? Na verdade, quando a gente fala de arte marcial, a gente está falando desde os tempos em que o homem começou a se defender por qualquer motivo, começou a atacar. A energia e a arte marcial são coisas intrínsecas à humanidade, né? As primeiras formas de você aprender a bater num animal para caçar, ou aprender a se defender de alguém que está te atacando, isso tudo é o embrião do que a gente chama hoje de arte marcial, tá? E o que acontece? Milhares de anos de desenvolvimento. Dentro da cultura chinesa, criaram linhas específicas de marcialidade, que são as linhas chinesas, né? A forma chinesa de lutar, se defender. E antigamente, lá na pré-história, a autodefesa e a caça e o ataque não tinham nenhum vínculo, né, em tese espiritual, filosófico, né? Isso não tinha sido desenvolvido ainda, né, pelo ser humano. Mas é muito interessante que na China, as artes marciais elas beberam muito das fontes espirituais, principalmente budismo, taoísmo e confucionismo, tá? 3 grandes religiões lá da China. E a partir disso, as artes marciais, ou seja, as técnicas de atacar e defender, né, como lutar, como salvar a sua vida ou a vida de uma outra pessoa, elas começaram a ganhar um contexto muito mais filosófico, uma conceituação mais espiritual. E é essa riqueza das artes marciais chinesas, ela vai além dos movimentos corporais, mas ela traz essa bagagem espiritual de disciplina, retidão, caráter, integridade, né? Então, nós temos a partir disso várias ramificações, né, de estilos de Kung Fu, né, linhas de Kung Fu, artes externas, artes internas, né? E aí que tá, onde nós nos situamos nisso, né? Então, dentro dessas milhares de linhas, nós temos o desenvolvimento, né, do percurso do tempo das técnicas e formas dos animais. Ou seja, a evolução dos combates, das técnicas de lutar, defender, como bloqueia, como ataca, chegou um momento em que os chineses começaram a observar os animais com mais atenção e começaram a ver que existiam movimentos nos animais que poderiam ser usados na arte marcial. E aí eles foram vendo uma garça bicando, um tigre rasgando, né? Um leopardo ágil pulando. O dragão, por mais que não exista como animal, mas dentro da mitologia, né? É como se fosse uma mistura de todos os animais dentro de um só. E aquela imitação, você imitar um dragão e você trazer esse movimento de um dragão para o teu próprio corpo. E a serpente, né, também. E aí eu falei de 5 animais principais, mas que não são os únicos. Nós temos vários animais, nós temos inclusive técnicas de escorpião, temos vários animais, macaco, né, louva-a-Deus. Nós temos muitos animais que, em determinado tempo histórico, os chineses começaram a absorver dos animais formas de combate, começaram a aplicar e ver que funcionava, né? E aí o que acontece? Beleza, você desenvolve uma conotação espiritual mais profunda para a arte marcial, você traz animais, né? E você vai ter algumas linhas mais importantes do Kung Fu, linhas históricas que nos chamam a atenção, e o nome Shaolin não pode ficar de fora disso. Templo de Shaolin. Na verdade, existiam mais de um templo de Shaolin, mas tinha um principal que ficava lá na província de Henan, no norte da China, onde o místico Bodhidharma viveu, meditou numa caverna, atingiu um grau de iluminação e ensinou aos monges do templo a base, o embrião do Kung Fu, como entenderíamos o Kung Fu de Shaolin, da linha de Shaolin.
Mas isso não quer dizer que o Kung Fu não existisse antes disso, tá? A gente tem uma linha de Shaolin criada a partir de Bodhidharma. Mas, como eu falei, a arte marcial e as técnicas de luta, elas permeiam o ser humano há muito tempo, né? E o que acontece? Mas isso deu um ar diferente também, trouxe mais força no budismo, né, dentro do Kung Fu, trouxe essa linha Zen, né, o budismo Shan, em chinês, ou Zen, né, para o japonês, trouxe essa bagagem do budismo dentro do Kung Fu, e se espalhou muito, né, porque o Shaolin ganhou um nome muito forte, e vários templos de Shaolin existiam e coexistiam, né, era um grupo muito forte, e nós temos o templo de Shaolin de Fujian, né, o Fujian, nós temos outros, templo de Guangdong, né, Cantão. Então esses templos, eles tinham monges que praticavam artes marciais, e aí essas lendas de Shaolin, né, essa força. O estilo Garça Branca que eu ensino, né, historicamente baseado no livro do Sifu Paulo José da Silva de São Paulo, que é das minhas gerações anteriores, né, de ensino. Esse livro do Mestre Paulo conta que um monge tibetano vivia no Tibete e ele aprendeu no Tibete a imitar uma garça a partir de uma meditação. E aí, desenvolvendo, né, esses movimentos básicos de garça, ele acabou levando isso depois para a China, tá? Então, em tese, o nosso estilo Garça Branca ele tem uma veia tibetana, porque não só na China tem arte marcial, né? O mundo inteiro tem arte marcial. A questão é que existem diferentes formas culturais e metodológicas e manifestações, né? Então nós temos o ocidental com sua forma de lidar, o oriental com sua forma de lidar. E aí o que acontece? Esse monge tibetano, né, bem resumidamente, quem quiser detalhes, depois eu passo o livro do Mestre Paulo, tá? Ele foi o precursor do estilo Garça Branca, tá? Apenas contando, ele viu durante uma meditação ele viu um embate entre um macaco e uma garça, e a garça se defendendo, se desvencilhando, e de repente a garça pega e dá uma bicada no olho do macaco, e o macaco sai correndo e foge para a floresta. E aí que a evasão da garça, a agilidade da garça e a precisão dos golpes da garça foram sendo desenvolvidas, tá? Então vocês vão ver que o estilo Garça Branca é um estilo muito ágil, rápido, direto. Ele tem muito movimento de esquiva e contra-ataque. Tá? Porque é esse princípio da garça. A garça é, entre aspas, um animal mais frágil. E aí ele compensa essa fragilidade usando outros métodos, como a agilidade e a perícia no golpe. Tá? Beleza. Aí foi pra China. E aí na China entrou nos templos Shaolin e mesclou-se com as culturas marciais de Shaolin. Então nós vamos ter essa interação, essa mistura. Na verdade, não temos como falar não existe raça pura, linha pura de arte marcial. Tantas gerações, tantas complementações, tantas misturas, né, entre mestres, entre monges. E aí a gente vai tendo vários estilos se desenvolvendo, várias famílias se desenvolvendo. Uma delas é a família Garça Branca, tá? Tem inclusive a lenda do Pai Mei, né? Que o Kill Bill, né? O Tarantino satirizou, né? De certa forma. O Pai Mei, que era sobrancelhas brancas, que era da Garça Branca, né? E nós vamos ter várias lendas de mestres da Garça Branca durante a história. E aí o que acontece? Mais recentemente, né, depois dessas várias gerações de aprimoramento de marcialidade, o estilo Garça Branca ele vem para o Ocidente, né, por meio de um mestre chileno, Miguel Ángel de Luca. Ele está atuando em Santiago e ele é o mestre do Mestre Paulo que eu citei no livro, né? E aí a minha linha de marcialidade da linha Garça Branca vem deles. O mestre Miguel passou para o Mestre Paulo em São Paulo, o Mestre Paulo passou para o Mestre Marcos em Birigui, e de Birigui, o Mestre Marcos passou para o Mestre Marino, que foi para Ponta Grossa, onde eu vivia, né? E eu aprendi com o Mestre Marino, lá de Ponta Grossa. E hoje estou em Curitiba e estou levando adiante esse estilo, que eu tenho muito amor e muito carinho, né? É um estilo muito eficiente, muito bom, muito gostoso de praticar, tá? Então esse é um contexto histórico mínimo, básico, tá? Quem quiser me pede o livro que eu mando, né, do Mestre Paulo, aí vai ter mais detalhes históricos. Mas é isso, a gente tem que entender que a história ela não é uma linha reta, ela é uma mescla, ela é um emaranhado, tá? E a gente tem esse emaranhado de trocas, né, durante milhares de anos na China.
Por isso que não é fácil estudar história, né? A história é muito complexa. Mas basicamente é isso, né? Nós temos essas linhas tibetana, que depois veio para a China, mesclou-se com Shaolin, e de Shaolin veio e modernizou-se, vindo para o Ocidente e chegando até nós aqui agora, nesse mundo global, onde eu estou podendo falar virtualmente para vocês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí. Essa parte histórica dá para fazer muita conversa, né, a respeito. Então esse é só um básico para você se situar-se onde você está entrando, em qual terreno você está adentrando, para que você conheça a garça branca e veja a maravilha que é esse estilo garça branca. Beleza? Uma última observação, antes de eu encerrar o vídeo. A garça branca não é só garça branca, tá? Quem pratica estilo garça branca também aprende tigre, leopardo, serpente, dragão, pelo menos os 5 animais básicos de Shaolin, os mais importantes, tá? Nós temos também outros tipos de treinamento com outros animais, né? Mas os principais são esses. Então, não se resume ao animal garça, mesmo sendo estilo garça branca, tá? Nosso cerne, nosso pilar é a garça, mas nós trabalhamos com a energia dos 5 animais, porque eles se complementam também, tá bom? Xexi.